eu vim falar aqui por que a gente escolheu o repolho. Então a gente escolheu o repolho porque ela é uma verdura que produz o ano todo. Produz no inverno e produz no verão. Só que tem daí cultivares mais adaptadas para o inverno e cultivares mais adaptadas para o verão. No inverno é mais tranquilo de você produzir, porque não tem tanto ataque de pragas e doenças. Já no verão, por conta da temperatura e umidade, que é o, digamos assim, o clima favorável para o desenvolvimento de pragas e doenças, é um pouco mais difícil de você conduzir. No verão, as pragas que mais atacam o repolho são o pulgão e as lagartas. O repolho também traz inúmeros benefícios para a nossa saúde. Ela é uma hortaliça que ela é rica em vitamina C, tem grande fonte de vitamina K, ela melhora a digestão da gente, ajuda a baixar a pressão arterial da gente, faz muito bem para o nosso coração. A gente escolheu o repolho porque ela é uma hortaliça que ciclo curto. Essa cultivar que a gente escolheu aqui, o ciclo dela é em torno de 80, 85 a 90 dias, mas existem cultivares que podem chegar até 120, 125 dias. São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro são responsáveis por cerca de 94% do repolho produzido no Brasil inteiro. O município de Sorocaba, em São Paulo, ele é o município que mais produz repolho no Brasil. Sua produção pode variar de 30 a 70 toneladas por hectare, dependendo da cultivar. O plantio ele foi realizado no dia 31 de agosto. Então a cultura vai terminar o seu ciclo mais ou menos pelo dia 30 ou 31 de novembro. Inicialmente, o canteiro ele possuía 22 metros de comprimento por 2,5 metros de largura. Mas na hora de levantar o canteiro ele diminuiu, aí ele ficou com 1,45 m por 1,5 m. O espaçamento utilizado foi de 50 centímetros entre linhas e 50 centímetros entre plantas também. Como são 15 parcelas, cada parcela continha 9 plantas. Nós adquirimos as mudas no viveiro aqui da cidade. A condução do experimento aqui foi feita com o uso de irrigação, né? Agora a cultura já está mais ou menos nesse estágio de desenvolvimento. Então eu vou falar sobre os adubos usados no repolho e as repetições. Então foram feitas 15 parcelas, contendo divididas em 3 blocos. Cada bloco contém 5 parcelas. Os tratamentos usados foram esterco, silagem, cama de vaca, adubo químico e tem uma testemunha. E os tratamentos eles foram aplicados no mesmo dia que foi feito o plantio do repolho. No nosso experimento foram avaliados a altura da planta, quantidade de folhas, índice e tamanho da cabeça. A altura da planta foi medida com o auxílio de uma trena. A contagem das folhas foi feita de forma manualmente. O índice foi medido com a trena, colocando dessa forma e depois assim. E o tamanho da cabeça foi colocado a trena aqui dentro e medido o tamanho da cabeça. Eu vim falar um pouco sobre como foi feita a análise de clorofila do repolho. Primeiro a gente coletou cerca de 20 gramas de folhas alternadas de uma amostra de cada parcela, como é mostrado aqui. Depois, essas folhas elas foram picadas e colocadas em um almofariz para a gente poder macerar ela. Junto com elas foram colocadas uma pequena quantidade de carbonato de cálcio e depois de maceradas um pouco foi adicionado mais 2 ml de acetona diluída em água.
avaliadas, essas folhas elas ficaram bem pequenas. Elas foram colocadas em tubos de ensaio com mais 8 ml de acetona diluída em água destilada e tampadas, para assim serem colocadas na centrífuga por aproximadamente 15 minutos, para assim elas soltarem a coloração necessária para fazer a análise. A análise ela foi feita usando o espectrofotômetro. Esse espectrofotômetro ele mede e compara a luz absorvida, transmitida e refletida de uma determinada amostra. Foram feitas análises com 663, 646 e 470 nanômetros. As amostras 2, 6, 10, 11, 12 e 13, elas precisaram ser diluídas em 3 ml de água para 2 ml de solução, por causa que a coloração delas ficou muito escura depois de ter passado pela centrífuga, e isso impede que o feixe de luz que é presente no espectrofotômetro consiga fazer a leitura para dar a análise que a gente precisar. Depois de feita a análise pelo espectrofotômetro, os valores que a gente obteve de cada amostra, eles foram passados por cálculos, para assim a gente saber a quantidade de clorofila presente em cada parcela do repolho. Aqui estão os dados da estatística, né? Foi coletado as médias das plantas, na verdade foi coletado o número de folhas delas, depois eu fiz uma somatória e gerei uma média, depois coloquei no Sysvar. Segundo ele, tanto no número de folhas da primeira medição quanto da segunda medição, que foi feita no dia 6 de novembro, nenhuma delas obteve diferença estatística que fosse significativa para determinar que determinado tratamento foi melhor do que tal tratamento. Segundo o programa estatístico, todas elas foram semelhantes, o desenvolvimento foi parecido, até nesse caso o coeficiente de variação ele é bem grande, porque algumas plantas elas tinham se desenvolvido menos, porém eram casos meio que isolados. Então, isso fez com que as médias variassem bastante, no entanto, não a ponto de dizer que a testemunha foi inferior em relação a tal tratamento. Então, não é possível determinar um melhor, porque essas médias elas foram todas iguais, dentro dos parâmetros que o Sysvar avalia no teste de Thun, que é 5% de significância. O índice foliar foi a mesma questão, apesar de que ela conseguiu se desenvolver bem dentro do espaçamento que era de 50 cm por 50 cm, isso não foi influenciado pela adubação, porque as médias foram iguais. O diâmetro da cabeça também não teve diferença, apesar dessas plantas que elas eram menores, que o seu desenvolvimento era menor, elas não foi significativo para dizer que houve diferença estatística. Elas foram todas iguais. E a variável da altura, tanto na segunda avaliação quanto na primeira avaliação, ela não obteve diferença estatística também. Vocês vão perceber que ela muda da segunda avaliação para a primeira, porque é normal da cultura, né? Ela está se desenvolvendo, ela está crescendo, então vai aumentar essa altura dela. Mas não é significativa também para dizer que isso foi influenciado por determinado tratamento que a gente optou por utilizar. Que a gente, quando analisa os dados, né, o programa ele diz que elas foram todas iguais. Sobre as variáveis, as plantas 1 e 2 não obtiveram nenhum tipo de diferença, tanto em altura, índice foliar e circunferência. E a gente também observou que através da análise da clorofila foi possível observar que a planta, o repolho, é uma
uma planta de sol, e a clorofila mais presente nas amostras era a clorofila A. Hoje foi realizado o aterramento das mudas e medido a altura delas. A cultura está nesse ponto de desenvolvimento.